E aí, povo, um tempo atrás eu lancei um projeto Fast Code de um chat em tempo real usando o React e o WebSocket. Uma parte desse projeto, essa parte aqui, foi um carrossel que se mexe sozinho sem a intervenção do usuário. E hoje a gente vai desenvolver algo parecido com a mesma funcionalidade, só que eu coloquei algumas imagens um pouco diferentes para ficar mais interativo. E para isso a gente vai utilizar 4 imagens, eu vou deixar na descrição do vídeo e disponível para downloads, caso vocês queiram usar, como também eu vou deixar o link para o projeto, caso vocês queiram comparar no final do vídeo. E, enfim, sim, bora! Com o nosso projeto instalado, nesse caso eu utilizei o Vite para criar nossa aplicação React, eu recomendo bastante, ele é bem intuitivo. Vou deixar aqui um pequeno passo a passo ao lado. Se você quiser, você pausa o vídeo, instala, ou se você já tiver um projeto instalado ou quiser apenas ver para aplicar em algum projeto que você já tenha, simbora! Pois bem, com o nosso projeto já criado, instalaremos apenas uma biblioteca para o nosso estilo, que é o Styled Components. Mas também é possível criar esse carrossel sem ele, nesse caso é apenas uma preferência minha mesmo. E o costume de utilizar ele em vários projetos. Nesse caso você pode utilizar tanto o Yarn quanto o NPM. No meu caso eu vou utilizar o Yarn que eu já estou acostumado. Então você digita o código, o código lá vai eu, a cabeça já pensando no código que eu vou digitar. Você pode digitar o comando yarn add styled components, styled-components no caso, para instalar o nosso pacote de estilo CSS. E agora vamos acelerar o vídeo para a parte onde o pacote já estiver instalado e vamos começar a parte boa desse projeto. E com o nosso projeto Vite já rodando, Vite My React, nosso Shazam e o Atom, quem pegou a referência sabe. Começamos então. E agora podemos ir lá no nosso app.txt e apagar tudo aquilo que a gente não precisa. Esse código inteiro, talvez não como eu acabei de fazer. Mas a gente pode ficar apenas com a parte que nos interessa. Que seria apenas uma importação do nosso app.css, a function app, e vamos retornar agora o nosso aplicativo do nosso carrossel. Meu Deus, eu falei aplicativo. Hoje eu estou 100%. Ó. Vamos retornar o componente do nosso carrossel. Vamos lá no nosso SRC e criar uma pasta chamada Pages, e é lá que vamos criar outra pasta. A gente vai chamá-la de carrossel. E depois dessa pasta chamada carrossel, vamos criar o nosso index.tsx. Mas por que TSX? TSX é a extensão do nosso querido TypeScript, que escolhemos lá no começo, lembra? Quando a gente estava instalando o Vite e escolheu a linguagem padrão como TypeScript. Usar o TypeScript no lugar de JavaScript traz uma série de vantagens, especialmente em projetos de médio e grande porte. Eu sei que esse projeto é pequeno, porém o costume vem do berço, e vamos começar a se acostumar a usar ele, mesmo em projetos pequenos, para quando formos para projetos maiores, já estejamos acostumados. Iremos criar o nosso style.ts, não tem X dessa vez, desculpa professores de matemática. Criaremos também agora o nosso componente principal, a estrutura base dele, lembrando de importar aqui o nosso estilo CSS do Style Components. E também precisamos agora ir lá criar o nosso container principal, lembrando de dar um import do Style Components. Então damos um export const, dizemos o nome do nosso componente, igual styled.div. E uma pausa aqui, o quão importante é usar o Styled Components no seu projeto, porque você pode estilizar o próprio componente e ele já vem com o button, div, o h1, ou seja o que você precisar de tag HTML, e ele já incorpora todas as suas propriedades. Você pode estilizar deixando o escopo mais automático, estiloso, mais organizado, e tem até propriedades dinâmicas, como vamos ver futuramente. E voltando. E tendo criado o nosso componente principal, o nosso container principal, você pode colocar do jeito que preferir. Eu coloquei aqui o display flex, um justify counter center, align item center também. Um width, isso é importante agora, um width e um right sem VH,
Eu vou comentar isso daqui a pouco. E criando ele, vamos colocá-lo no nosso componente principal, importando do nosso estilo CSS. E finalmente podemos importar o nosso componente do carrossel lá no nosso app.tsx. E para isso é bom um minuto. Vamos fazer um teste aqui, teste, para ver se realmente ele está funcionando em nossa aplicação. E né que deu certo? Agora a gente pode apagar a nossa tag P que a gente criou para o teste. E agora a gente vai lá em Assets. A gente pode até apagar essa imagem que é gerada por padrão para o logo do React. Vamos criar também uma pasta chamada Images, para a gente colocar nossas 4 imagens do carrossel. Agora, com as nossas imagens dentro da pasta Images, a gente precisa tipar o nosso estilo que a gente criou lá no Styled Components. Esse é um dos motivos que a gente tem que utilizar o TypeScript. E também eu estou utilizando aqui o Styled Component porque ele herda todas as propriedades daquela tag que você está usando. Por exemplo, agora vamos criar um type carrossel props e nele a gente vai dizer que ele vai receber uma imagem via string. E a gente vai fazer o quê? A gente vai lá nele, a gente coloca o seu tipo. Depois de colocar o seu tipo, a gente cria o background e passa a URL, o link da imagem que a gente vai colocar como background para aquela div. Lembrando de colocar algumas outras propriedades para garantir que ele esteja funcionando perfeitamente, como a sua posição como center e o seu background size como cover. E vocês lembram que eu falei que era importante do high e o width ser sem VH? Pronto, é exatamente isso que eu queria mostrar para vocês. Não é necessariamente uma particularidade desse carrossel, porém é uma coisa importante para vocês lembrarem toda vez que forem criar um projeto com o Vite ou qualquer framework. Às vezes o projeto ele não vem limpo e, como vocês podem perceber aqui, a imagem ela não está realmente 100% da altura, da 100% da largura, porque a imagem não pode esticar mais do que isso. Até porque eu usei um cover para a imagem não distorcer. E iremos resolver isso desta maneira. Indo no nosso index.css, nós podemos até modificar esse background cinza que está aqui, eu vou colocar um preto no caso. E indo lá embaixo, a gente pode colocar um HTML, vírgula, root, e colocar o nosso high para 100%. E vemos se agora consertou. Viu? Agora estamos utilizando 100% do nosso espaço. Finalmente, né? E agora vamos para a parte boa desse projeto, que é finalmente a gente vai importar as nossas outras imagens, que são os pangarés que vão estar no nosso carrossel. Vamos importar aqui o pangaré 1, pangaré 2 e o pangaré 3. Vamos colocá-los dentro de um array, para facilitar. E criaremos agora um map para renderizar as imagens. Mas antes vamos criar o nosso estilo lá no nosso arquivo style.ts. É carrossel image. Vamos chamar de carrossel image, vamos criar um style.img e criar o nosso estilo. Lembrando que futuramente a gente também vai criar outra propriedade para ele, para tipá-lo e passar a movimentação do carrossel. Mas isso é coisa para daqui a pouco. Agora vamos ver como o nosso projeto está ficando. E por mais que a gente tenha dado um map e renderizado todas as imagens, você só está vendo uma das imagens porque uma está sobre a outra. A gente ainda não definiu a posição de cada imagem e o movimento que elas vão fazer para ficar alternando como se fosse realmente um carrossel. Vamos fazer isso agora. Agora a gente precisa entrar lá no nosso styles.ts e vamos criar o tipo do carrossel images, que vamos chamar de carrossel images props. Beleza. Vamos criar a propriedade position, e essa propriedade position vai receber uma string, pode ser um center, um left, um right, ou até um hidden, que vão ser as posições que os pangarés vão se movimentar de acordo com o carrossel. Como também a gente vai criar um estilo CSS à parte para cada tipo de posição da imagem, seja no center, left, right, hidden. A gente vai criar essa constante aqui,
que é praticamente a posição que eles irão ficar nesse caso, e importaremos ela dentro do nosso estilo Carousel Images. Claro, como já estamos usando a nossa props, que iremos receber lá no nosso map, a gente vai conseguir alternar entre esse estilo dentro da const que estamos acabando de criar. E para utilizar esse CSS à parte que a gente criou dentro da const, que a gente chamou de Position Styles, a gente vai dar um cifrão e colocar aqui algo parecido com Arrow Function. E usar como parâmetro o Position, que a gente vai receber lá no nosso map, lembra? E chamar o nosso Position Styles e passar este parâmetro. Assim, ele vai trazer apenas o CSS que a gente precisa. Se ele receber right, ele vai receber o CSS do right. Se ele receber hidden, ele vai receber o CSS do hidden, que seria o pangaré que fica lá atrás, não é visível, no caso. Right é aquele que está um pouquinho mais afastado. O center é aquele que está mais visível para a gente. Vamos fazer isso agora. Mas claro, para fazer isso, a gente vai precisar de uma forma do carrossel se modificar a posição constantemente, de forma que não tem interação com o usuário. Não tem intervenção do usuário. E para isso a gente vai chamar quem? Os hooks. Vamos importar os hooks do próprio React, como o useState e o useEffect. Vamos criar o nosso estado, dando uma const, abrindo e fechando colchete, useState, e fazendo o nosso estado que a gente vai utilizar. Vamos usar um number, nesse caso aqui. Logo em seguida, vamos dar um useEffect. Ele é o outro hook do React, que é responsável por gerar algum efeito de acordo com alguma ação. Às vezes, utilizando o useEffect, desse jeito que eu estou digitando nesse exato momento, a gente pode executar uma ação das duas uma. Ou quando o código é renderizado, se a gente deixar o nosso array vazio, este array que está aqui embaixo, ou a gente pode colocar condicionais ali embaixo, para que ele seja rodado, esse useEffect, toda vez que algo dentro daquele array seja modificado em nosso componente. Neste caso, como a gente quer que o carrossel inicie o seu movimento assim que entrar no código, não colocaremos nada nesse array de dependências. No nosso useEffect, a gente vai usar uma const interval. Dentro dele, a gente vai criar um setInterval, que é uma função do próprio JavaScript, onde a gente pode criar loops de acordo com ela. Vamos chamar o nosso setCurrentIndex, chamando o prevIndex, que significa que a gente está pegando o valor anterior do nosso estado e reutilizando agora. Esse setCurrentIndex é o set que a gente criou lá em cima com o useState para setar o nosso estado. Quando a gente chama o prevIndex, como eu acabei de falar, a gente pega o estado anterior. E com a Arrow Function, a gente usa o nosso prevIndex, a gente soma mais um e dá um mod no tamanho do carrossel. Neste caso, o que a gente está fazendo? A gente está sempre passando para a imagem seguinte. Se o carrossel tem 3 imagens, ele vai iniciar com o pangaré 1, ele vai ter um intervalo ali embaixo, como eu coloquei, de 3.000 milissegundos, que significa 3 segundos, ou você pode alternar do jeito que você quiser, e a cada esses 3 segundos ele vai alterar para o pangaré 2, alterar para o pangaré 3, e quando chegar no último elemento do array, ele volta para o primeiro elemento. Ok, certo, a gente está modificando o nosso index que a gente criou no nosso estado, mas a gente precisa que esse index tenha algum efeito no nosso carrossel, dentro do nosso map que a gente está renderizando as imagens. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma const com chamada, sei lá, getPosition, por exemplo, e a gente vai passar como parâmetro o index. Lembra que o nosso parâmetro, por isso que é importante a gente usar TypeScript. Por mais que essa seja uma aplicação pequena, como eu disse, o costume vem do berço, então a gente tipou lá em cima no nosso useState como number. Então a gente vai passar o nosso index aqui no getPosition também como number. E é dentro do nosso getPosition que a gente vai criar várias condicionais. Lá a gente vai colocar um if, se o index for igual ao currentIndex, o que seria o nosso currentIndex? Seria o index do nosso estado. O que seria esse nosso index? Seria
o index a gente vai passar lá no nosso map. Lembra que a gente colocou que ele tem um position e ele está chamando o getPosition e passando o index daquela imagem. Pronto, se o nosso index for igual ao currentIndex, significa que a imagem é a central. Se o index for igual ao currentIndex-1 mais o tamanho do array, recebendo como mod o tamanho do array, a gente descobre que a imagem é a da esquerda. Fazendo esse mesmo processo como current mais 1, tirando o mod do tamanho do array, a gente descobre que a imagem é a da direita. Se não for nenhuma nem outra, sabemos que ele é o hidden, ou seja, é a imagem escondida atrás do nosso carrossel. E agora vamos olhar como o nosso carrossel está ficando. Viu? Ó, já tem a imagem da esquerda, da direita, pegando o estilo CSS à parte que a gente criou anteriormente, colocando cada um em sua devida posição, com opacidade, tamanho, na medida certa, e conseguimos observar até o movimento. Como eu coloquei cada pangaré de uma cor diferente, você vê ele mudando de cor, porque a imagem está se movimentando. A gente só não tem como é que eu posso dizer? A animação dela passando de um lado para o outro que a gente vai fazer. São todos cavalos norte-americanos, só muda a cor. São cavalos que só falam inglês. Se você for o herói, o cavalo é seu. Vamos criar agora a nossa animação. Para isso, a gente vai lá no styles.ts, onde a gente colocou o nosso carrossel image. E vamos criar um transition, vamos colocar um transform de 0.8 segundos, easy. Como também vamos colocar uma opacidade, para ele mudar a opacidade. 0.8 easy também, e a gente vai mudar o nosso index também de forma easy com 0.8 segundos. E alguma coisa deu errado porque ele não está modificando. Vamos dar uma olhada no nosso código que às vezes a gente esquece alguma besteirinha. Logo aqui vemos que está faltando o X no translate, que é o nosso eixo X. Eu dei o translate, só que a gente sempre tem que lembrar que a gente tem que dizer para onde ele está se movimentando. É o eixo X ou é o eixo Y? Nesse caso, é o eixo X. E vamos olhar o nosso carrossel. E ainda continua a mesma coisa. 2000 anos depois. E enfim, a gente descobriu que o erro era apenas um S. Eu devia ter escutado o professor de matemática quando ele falou que é 0.8 o quê? 0.8 bananas? 0.8 maçãs? Não, é 0.8 segundos. E por isso o nosso código não estava funcionando. Agora vemos que o nosso carrossel está animado, nossos pangarés estão se movimentando de acordo com como tem que ser, porém, eles estão se movimentando para trás. Pois é, rapaz, o pangaré está retrógrado. Se o seu signo for de pangaré, vamos resolver isso agora. E para consertar o nosso pangaré retrógrado, a gente tem que ir lá no nosso useEffect, que ele é quem coordena se vai para o index 1, index 2, index 3, e a gente vai ter que fazer o movimento ao contrário. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso prev-index mais 1 e vamos fazer o movimento oposto, que seria o quê? Prev-index menos 1. E agora o nosso pangaré não está mais retrógrado. E podemos ver o nosso carrossel funcionando perfeitamente, com o nosso cavalo que só fala inglês. Então, galera, eu deixei um tutorial também por escrito lá no meu repositório, além de você acessar o link para comparar com o seu código, ou você quiser aplicar em algum projeto seu, entra no repositório, não esquece de dar uma estrelinha, isso ajuda bastante, deixa o like e também indica esse projeto para outros amigos que futuramente eu vou colocar mais tutoriais sobre mais carrosséis e mais inúmeros outros conteúdos de programação. Que a ideia é fazer esse canal crescer e colocar cada vez mais tutoriais sobre vídeos que eu já mostrei aqui, como Fast Code ou até conceitos que eu expliquei lá nos shorts. Então, beleza, povo? Valeu!